conversar sobre performance visual. É um ponto que eu vivo batendo com vocês, né? Essa questão da performance visual. Por quê? Porque a maioria dos autistas falham nesse processo de performance visual em algum nível. Primeiro explicar para vocês mais ou menos assim o que vem a ser a performance visual, o que é esperado na performance visual. E nessa a gente vai discutindo algumas habilidades, desde as mais primárias até habilidades mais sofisticadas, né? Então, por exemplo, uma habilidade super básica na performance visual. Você simplesmente apresentar alguma coisa que sua criança goste, digamos que ela adore esse brinquedinho, né? Esses brinquedinhos assim, ela adora esse brinquedinho e você coloca em algum lugar do ambiente, você coloca na sua mão assim, e ela tá passando ali o olhinho dela, né? E ela performa, ela identifica dentro daquele bando de estímulos do ambiente que isso daqui tá. Então aqui, ó, outra forma, tem aqui, ó, essa cesta cheio de coisas, ó. E aqui, ó, bem escondido, tá aqui no meio esse brinquedinho que ela gosta. Tá aqui o brinquedinho que ela gosta. Ela consegue performar visualmente dentro desse tanto de estímulo que esse daqui tá aqui. Então, isso daí é uma falha muito comum em muitos autistas. Tem outros níveis de falha também que ocorrem, né, gente? Por exemplo, o autista tá aqui conversando, né? Vou dar o exemplo da Dani, né? Tô aqui conversando com você e não sei o que lá, e eu estou falando sobre autismo e blá blá blá, e não paro de falar sobre autismo, e você já tá de saco cheio de ouvir eu falando sobre autismo, só que eu não consigo fazer essa leitura muito bem que você está de saco cheio de me ouvir falando sobre autismo. Porque eu não estou performando bem visualmente, vendo vários pontos no seu rosto, vendo várias reações que você está tendo, que mostra esse desinteresse no que eu estou fazendo. Então, assim, tem os que conseguem até performar um pouco mais isso, só que não conseguem interpretar isso daí, são níveis diferentes. A gente está falando sobre a falha na performance visual. Por isso que o programa de performance visual, ela tem que estar praticamente em todos os programas, assim, em todos os planos individualizados. Então, na hora que faz a avaliação da criança, blá blá blá, toda vez que vai refazer o plano individualizado, é importante ter um programa de rastreio visual, independente do nível de suporte. Vou falar que assim, até independente do nível da idade. Só que o que vai ser trabalhado vai ser diferente. Vai depender do repertório do indivíduo para a gente saber o que a gente tem que trabalhar. Visto isso, e sabendo que o meu canal é muito voltado para aquelas crianças que têm mais déficits, mais dificuldades, então a gente vai começar de uma forma bem primária essa questão da performance visual. Tem um fisiologista, que eu sempre esqueço o nome dele, que ele trouxe uma pesquisa muito legal em bebês, que é essa dificuldade de enxergar, dificuldade não, na verdade, ele fez uma pesquisa em bebê e notou que os bebês têm mais facilidade quando a gente trabalha com coisas com muito contrastes. Então, assim, você pega o preto e o branco, não é à toa que hoje em dia você vê que algumas empresas que trabalham com aqueles móveis para criança, eles fazem móveis que são preto e branco. Aí a pessoa, nossa, mas que sem graça para um bebê. E muitas vezes é até mais interessante, justamente por esse contraste, ainda tá formando, né, bastante coisa da visão e várias outras questões. E aí vem o uso, por exemplo, a gente pode tanto fazer isso com figuras, com objetos que sejam em contraste, mas a gente também pode usar a tecnologia ao nosso favor. Primeiro que a gente já sabe que autismo e telas não tem nada a ver, né, gente? O que a gente tem que não deixar nossas crianças passivas na frente da tela durante horas e horas. Então, a gente pode usar as telas a nosso favor. E aí, por exemplo, a gente pode fazer um programa de MTS com planilhas, inclusive eu tenho uma disponível para vocês, onde a gente vai usar o objeto só com contorno. A gente vai deixar, por exemplo, fazer um contraste grande aqui, onde a gente vai trabalhar ele todo com contorno. Então, toda vez que a criança, esse daqui até que não tá arrumado,
Mas toda vez que a criança clicar, ele vai estar mudando de posição e a gente vai estar trabalhando e ela vai trabalhando essa performance. Então, e aí o que vem? Se a gente pega uma criança e você vai fazer a avaliação dela e você viu que ela falha muito, muito na performance visual, a gente não vai começar com aquele bando de estímulos, a gente não vai começar com uma caixa cheia de elementos e esperar que ela encontre o objeto que ela gosta. A gente vai começar com redução de estímulos. Então, uma forma de trabalhar com redução de estímulos é a gente trabalhar com um estímulo, então, por exemplo, na tela. Esse daqui, se eu bem me lembro, está no meu site para download, tá, gente? Então, você vai clicando, a criança vai clicando, oita ferro, aí mudou de posição, ó, ele veio para cá, aí, ó, veio para cá. Então, ó, a criança vai ter que fazer esse rastreio, veio para cá, agora veio para cá, ó, veio para cá. Ganhou o reforçador, o brinde! Então, vocês viram que foram algumas tentativas. Uma coisa que é muito interessante aqui é que, por exemplo, a criança errou. Ela não tocou no bichinho, tocou aqui, vai para uma tela em branco. Então, assim, é só, nossa, cadê o bichinho? Ele sumiu. Aí a gente clica novamente e volta pro bichinho. Esse daqui, tá, se eu bem me lembro, ele tá no meu site para vocês fazerem download. Vou colocar, fixar aqui meu site para vocês pegarem. Aí, quando a criança finalmente ela alcançou, né, ela conseguiu, deixa eu só marcar aqui, fixar. Quando a criança finalmente acertou essa sequência, aí a gente vai para 2 estímulos, sendo que um é o estímulo principal e o outro vai ser só um estímulo acessório, vamos dizer assim, né? Um é o estímulo que vai dar o reforçador, né, que ela vai alcançar, e o outro estímulo é só para atrapalhar um pouquinho o ambiente. Então, na segunda etapa, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho, rapidinho. Então, aqui. Apresentar. O primeiro slide, a gente explica para a criança. Olha, esse daqui é o estímulo que você quer. Ela vai entender. A performance visual, ela tem essa questão que a gente não precisa ficar falando muito. A pessoa tem que entender só de olhar. Esse que é o objetivo que a gente quer que a nossa criança entenda. De olhar, ela já entende o que ela tem que fazer. Então, a primeira vez, ela vai clicar para aqui. Opa, foi errado. Deixa eu arrumar isso daqui. A lógica desse daqui. Só um minutinho, gente. Ah, tá. Então, deixa eu modificar esse daqui. Vai para o próximo slide. Pronto. Vamos lá. Esse daqui, a criança clicou, ela vai para esse outro estímulo. Estão vendo? Tem um panda e tem uma girafa. Tem 2 estímulos. Só que o primeiro estímulo que ela clicou foi o panda. Então, ela tem que seguir no panda. E ó, a girafa mudou e ele mudou de lugar. Ó, ele mudou de lugar novamente. E mudou pra cá. E mudou pra cá. E por último, ganhou o brinde. E assim a gente vai aumentando aos poucos os estímulos para que a criança, ela entenda. Vocês viram que primeiro eu mostrei o modelo para a criança. É o panda que é o nosso modelo. O panda é a nossa referência. E depois foi mudando de posição. Mudar de posição é uma coisa muito importante, gente, porque a gente não quer que a criança fique limitada ao posicionamento. A gente quer que ela sempre entenda que o objeto está mudando de lugar, que ela tem que estar fazendo esse rastreio visual o tempo todo. Então, nós começamos a treinar com poucos. E qual é o legal da tela? A gente já sabe, os estudos estão mostrando que alguns autistas, eles falham muito na performance visual, alguns podem ter uma hipotonia nos olhos ainda por cima, então a tela nos ajuda a limitar o ambiente que ela vai trabalhar, então ela não precisa fazer tanto movimento, o movimento vai ser um pouco mais limitado e ajuda nesse processo, desse rastreio, dessa busca. Então,
quando a gente coloca um ambiente maior, exige mais, né? Porque a gente tem todo aquele processo, né? Do planejamento, da ideação, do planejamento motor e da execução, que é um processo muito sofisticado. Onde encontra esse material de tela? Tá no meu site, se eu bem me lembro, gente, tá no meu site. Deixa eu entrar aqui no meu site. Na parte de materiais gratuitos, tem que logar. Você vai ter que fazer login no meu site, cadastro, blá, 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 toda essa parte do cadastro. E eu acho que tá nas aplicações. Aqui, deixa eu só confirmar. Tô entrando aqui no meu site. Eu tenho que acessar meu site. Não acessei. Deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês. Visitar o site. Vamos aqui, ó. Eu acho... não vai dar para ver direito. Mas que você entre aqui, ó, em materiais gratuitos, aplicações. Deixa eu ver se está aqui. É aqui mesmo, gente. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Vai estar ao contrário, mas é bem aqui. Então, em aplicações, vocês entram. E aí vocês baixam, só que tem que logar, tá bom? Tem que logar para conseguir baixar. E aí vocês vão ver vários tipos de MTS. Aí você faz com o papai, com a mãe. O importante é fazer com alguma coisa que a criança goste, né? É só um modelo para ajudar vocês. Que o Aquiles, ele fica fascinado pelo panda. O Aquiles, ele gosta demais do panda. Aí você começou essa atividade aqui, por exemplo, com o panda, que é o nível 1. Você começou com o panda assim. E você fala, Dani, meu filho ainda tá falhando. Você tá vendo que assim, o contraste ainda não tá ideal. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo para trás e ir pro panda, por exemplo, assim. Aí fala assim, mas Dani, não tá dando certo mesmo assim. Aí eu te pergunto, quais são as ajudas que você tá dando pra criança? Por quê? Eu tô dando aqui o programa meio que nas coxas aqui pra vocês mesmo, assim, eu tô simplesmente dando uma ideia, mostrando, mas existem detalhes desse processo que é muito importante. Você tem que saber os níveis de ajuda que você vai dar pra criança. Se uma criança, ela chega a falhar nesse nível, de não conseguir performar bem visualmente, não conseguir performar bem visualmente, às vezes a gente tem que dar uma ajudinha a mais para ela. Às vezes até ajudar com uma leve direção no rosto para que ela consiga levar o rostinho dela para a posição. Então isso pode ajudar. Pegar o dedinho dela, colocar o apontar, porque olha tanta coisa que ela tem que fazer. Ela tem que direcionar o rosto para a figura, né? Ela vai ter que direcionar o rostinho dela para a figura e ela vai ter que fazer esse movimento do apontar e clicar no objeto. Então, olha que sofisticado. Nem todas as crianças, elas têm essa habilidade. Então, a gente às vezes vai ter que pegar o dedinho e fazer por ela todo o movimento, reforçar no final. O reforçamento é muito importante. Assistir um vídeo que ela gosta, aproveitar que tá ali no tablet, dar um vídeo que ela gosta, dar um brinquedinho que ela gosta, um objeto, gente. Eles chamam de objetos vulgares, né? Que eu acho muito feio isso. Mas às vezes a criança, ela tipo o Aquiles, ele gosta muito de, por exemplo, um objeto para ficar balançando. Ele acha isso daqui demais, ficar balançando o objeto. E isso aqui pode ser super reforçado para ele. Eu entrego e deixo ele ali de boa e depois a gente vai para uma outra tentativa e tá tudo bem. Então, esse processo é muito importante a gente saber desenhar. Então, a gente tem que saber como dar ajuda para a criança. Nós temos que saber o que é reforçador para essa criança, o que ela gosta, se a atividade não está sendo interessante para ela. Então, assim, lembra, se você assistiu as minhas lives de motivação, é essencial. Não adianta você querer pegar a criança, prender ali, porque não vai dar certo, não vai aprender. Então a gente tem que fazer todo aquele ciclo que eu expliquei para vocês do Pride, nós motivamos a criança imitando, elogiando, descrevendo. Então a gente faz tudo isso até dar uma demanda.
Então, pra gente poder dessa demanda, aí você, ai, Dani, eu não consigo fazer tantas tentativas com minha criança, assim, porque aqui são 5 tentativas, se você for ver direto. Não precisa fazer dessa forma. A gente pode fazer cada tentativa e deixar ela curtir um pouquinho, aí a gente conquista novamente usando. O importante é que ela esteja motivada nesse processo. Então, se demorar um pouco mais, tá tudo bem. Tem crianças que vão demorar um pouquinho mais para fazer essa atividade. Então, pronto, né? Eu dei essa questão que é importante trabalhar. Às vezes vai ser... O 2D pode ajudar muito a gente nesse trabalho. Principalmente tem crianças que estão numa fase de pica enorme, que é levar as coisas da boca, morder. O transtorno de pica é muito sério. Nós vivenciamos aqui em casa em vários momentos, né, diferenciando o nível. Então, às vezes, trabalhar com objetos 3D vai ser muito, muito difícil para a criança. Então, às vezes a gente tem que começar com 2D ao invés de começar com 3D. Então, pronto, né? Eu falei aqui sobre essa ferramenta que tá no meu site, que vocês podem baixar, ela é gratuita, basta vocês fazerem um cadastro. E se tiver problema, vocês mandam um e-mail pro suporte, que tá ali descrito e tudo, explicando, vocês tiram um print se acontecer alguma coisa. Mas a princípio não acontece. Para a maioria das pessoas não tem problema, não. Mas algumas pessoas acabam tendo alguma dificuldade. E aproveitando, gente, a minha imersão gratuita começou. Hoje nós tivemos a nossa primeira aula. A primeira aula foi sobre a história do autismo. O pessoal tá gostando bastante, eu tô bem feliz com isso. E eu recomendo que vocês assistam. Foi feito com muito carinho. Basta você clicar no meu link da bio que você assiste essa primeira aula da imersão gratuita. Então, gente, seguindo, uma próxima atividade que é um pouco mais sofisticada para a gente trabalhar com nossas crianças é o MTS com pareamento de estímulos. Você quer fazer a imersão gratuita. Mas faça isso depois que acabar a live, tá, gente? Vá no meu link da bio, terminou a live, vai no meu perfil, tem um link ali, basta você clicar que você vai assistir a primeira aula e tem os PDFs. Gente, tem esse negócio que professor... que você vai assistir a aula e você não tem acesso a nenhum slide, comigo não é assim. Eu gosto de dar acesso a todos os slides das aulas que eu dou, porque eu acho que é importante você ter acesso a esse material para poder ler, para poder lembrar. É muito importante para memorizar tudo isso daí. Então vamos lá para a segunda etapa. Vamos lá, começar com uma criança. Vamos fazer agora o MTS. Tá faltando um amarelo. Deixa eu separar aqui. Vamos fazer o MTS com bloquinhos, com cores. Eu amo esse jogo de bloquinhos. Infelizmente a loja, que eu sei que depois que acaba a live vocês saem perguntando pra mim onde eu comprei as coisas. A loja que eu comprei isso faliu. Então eu não sei nem dizer onde que compra. É uma caixa enorme. Acho que são 24 bloquinhos iguais a esse. E eu sou apaixonada. É um bloquinho de MDF, assim, ó. Ele levinho, é muito bom. E aí o que acontece? Nessa atividade, a gente vai pedir pra criança colocar com igual. É um trabalho de performance visual também. Então, basicamente, ela vai colocar com igual um com o outro. Vamos começar com 3 peças, depois eu diminuo, depois eu aumento e a gente vai conversando aqui. Vou começar com 3 peças e como é que é descrita essa atividade? Você vai chegar para a criança, entregar para ela. Eu recomendo que você não fique de frente com a criança. Esse é o tipo de atividade que eu realmente não recomendo fazer na frente da criança. Você fique de lado ou nas costas da criança, mas não de frente. Sabe por quê? Existe um processo que algumas pessoas têm mais desenvolvido, que é o scrolling, né? Que você vai, inevitavelmente, gente, a gente olha para a resposta certa. É muito difícil um instrutor ter o controle de não ficar olhando para a resposta certa. E eu vejo um bando de vídeo de YouTube, de os terapeutas assim, com gabaritado, eles olhando para a resposta, e aí acaba que a criança ela olha para você e já leva para a resposta correta. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos lá. Vou explicar como a atividade ela tem que ser feita e a gente vai falando sobre os detalhes dela.
Eu falo para a criança, entrego a peça, estou na lateral dela e falo, coloque com igual. Aí a criança tem que colocar com igual. Eu não vou falar sobre ajuda agora, tá, gente? Próxima tentativa, eu vou modificar o posicionamento. Eu posso continuar na mesma peça, mesma cor, ou eu posso simplesmente mudar de cor e a cada tentativa e falar, coloque com igual. Aí a criança colocou com igual. Próxima tentativa, a gente vai, mistura tudo novamente, coloque com igual. Aí a criança colocou com igual. Ok. Número de tentativas que você vai fazer depende do desenvolvimento da criança. Eu, particularmente, eu gosto de fazer 5 tentativas, sendo que eu faço algumas sondagens. Então, assim, são 5 tentativas valendo e umas 2 sondagens. Eu gosto de trabalhar assim, não gosto de treinos muito longos. Eu prefiro fazer várias vezes ao dia o treino, ou várias vezes numa hora, que fazer aquelas 10 tentativas de forma maçante, porque você não vai estar ensinando ninguém nesse negócio. Não coloque com vermelho. Se eu falar coloque com vermelho, é outro programa. Eu estou falando coloque com igual. Eu estou querendo que a criança coloque com semelhantes. Se eu estou falando coloque com vermelho, vamos lá. O que vinha a ser coloque com vermelho? Ela tem que entender o que é vermelho. Então, primeiro, ela tem que entender o que é vermelho. Então, coloque com vermelho. Ela tem que entender que ela tem que saber essa diferença, que vermelho não é azul nem amarelo. Então, ela pode também, se eu quiser trabalhar, coloque com vermelho. Vermelho com vermelho. Olha a diferença. Isso daqui não é coloque com igual. São programas totalmente diferentes. A gente está trabalhando coisas totalmente diferentes. Então, assim, normalmente, coloque com vermelho é uma performance visual também. Mas, coloque com vermelho, normalmente a gente trabalha no eixo de linguagem receptiva. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tem performance visual, mas a gente tá, normalmente, quando a gente fala coloque com vermelho, a gente já tá indo para linguagem receptiva. E a gente tá trabalhando as duas coisas. Sempre vão estar entrelaçadas, tá bom, gente? Eu tô indo na parte mais primária aqui. Então, vamos lá seguir. Coloque com igual. Aí, vamos lá para a primeira questão. A criança, mesmo com ajuda, você tá trabalhando isso daqui, colocando mão sobre mão com a criança. E toda vez que você faz sondagem, você vê que você não consegue reduzir esse nível de ajuda para uma ajuda parcial, sabe? Você vê que você não tá conseguindo desenvolver com ela, ainda não tá indo muito legal. Então, quer dizer que a gente tem que reduzir. Vamos reduzir o número de estímulos. Então, a gente vai para 2. Ah, não tá indo bem com 2. A gente vai para 1. E aí, o que a gente vai fazer? Modificar a posição. Coloque com igual. Colocou com igual, dando ajuda. Coloque com igual. Colocou com igual, com ajuda. Então, a gente vai modificando o posicionamento o tempo todo aqui, desse coloque com igual. Começando com o estímulo. Vamos lá relembrar sobre a questão dos níveis de ajuda, né? A gente pode, nesse programa, existem várias ajudas que vão ser dadas, depende de criança para criança. Por quê? Tem criança, gente, que se você tocar nela, ela tem defensividade tátil. Você tocou nela, você só tá piorando a vida dela, você não tá ajudando. E outra, por exemplo, o caso do Aquiles. O Aquiles, ele tem psoríase, eu tenho psoríase também, nem sempre ataca, né, mas é uma doença autoimune que a ponta dos nossos dedos, ela abre toda e começa a sangrar. Isso acontece quando eu tô muito estressada. Ultimamente até que eu tô cansada, mas eu não tô estressada assim, porque quando eu tô muito mal, começa a acontecer isso. E o Aquiles, quando o nível de estresse dele aumenta muito, começa várias rachaduras. No ano passado, no meio do ano passado não, lá para setembro, outubro, aconteceu com Aquiles. Então, infelizmente, isso acontece, é genético aqui em casa. Então, a gente pode dar, dependendo da criança, a gente pode dar essa ajuda física total, ajuda física parcial, ó, total, mão sobre mão, fazendo todo o movimento para a criança. Ajuda parcial é aqui nessa área, dá até aqui. Ajuda gestual é assim, você fica colocando até a criança fazer a resposta certa dentro da latência, que normalmente é de 5 segundos, gente. 5 segundos é muita coisa. Do momento que você falar,
coloque com igual, até ela colocar com igual, isso é a latência, o tempo que você falou até ela colocar com igual. Então, a gente tem uma latência desse processo. Então, você falou, coloque com igual. Se passou de 5 segundos, a gente vai ter que entrar com técnica de correção de erro. E no meu site tem o blog de correção de erro, que eu, terminando esse raciocínio, eu mostro para vocês. Gestual parcial. Mostrou durante 2 segundos, 1, 2. Tirou a mão. Aí a criança tem que colocar. Então, ajuda por posição. Você coloca um pouquinho para frente, deixa os outros para trás, coloca para frente e a criança sabe que esse é o certo. Então, você pode mudar o posicionamento. Então, é essa questão. E você vai modificando a posição em cada tentativa, que é super importante isso. Que mais sobre ajuda? Que outro tipo de ajuda a gente pode dar? Gente, eu tenho uma ajuda que não vai dar pra mostrar pra vocês, que eu gosto muito, é com luz. Eu pego a lanterna, eu já fiz muito essa atividade no escuro com Aquiles, pegando a lanterna e mostrando o objeto para ele parear. Então, era bem legal isso também. Vamos falar aqui sobre e se a criança errar. Se a criança errar, existem técnicas de correção de erro que vocês vão encontrar no meu site, no meu blog. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. No meu blog, aqui, técnicas de correção de erro, tá? Ao contrário para vocês. Tem um textão aqui e no final eu vou mostrando várias técnicas de correção de erro. O que vem a ser o erro, né? Todo mundo, você vai falar, Dani, mas é erro zero. O pessoal na aba trabalha com erro zero e blá, 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 blá. Gente, sim, a gente tenta diminuir a incidência do erro, mas o erro vai aparecer. Faz parte da vida o erro aparecer. Principalmente quando você trabalha com técnicas mais naturalísticas. O DTT mesmo, gente, hoje em dia o DTT passou por uma evolução muito grande, né? Que é aquele modelo que é um pouco mais estruturado, né? Ele passou por várias alterações, existem várias publicações mostrando que a gente tem que evitar, sim, o erro, quando possível, mas o erro vai acontecer e o que a gente vai usar são técnicas de correção de erro. A gente tem que estar fluente nas técnicas de correção de erro, porque nós somos humanos, nós que estamos instruindo a criança, somos limitados, a gente não vai ter domínio de tudo. O erro aconteceu, tudo bem. A gente vai, nesse momento que a gente mostra que a gente, ok, você errou, eu tô aqui para te ajudar e eu vou te ajudar com uma técnica de correção de erro. E lembrando que quem erra é a gente, tá? A criança erra pela nossa limitação. Ela erra porque nós fomos limitados e não saber ensinar direito. Então, o erro é sempre nosso, não é da criança. A criança, minha criança é desmotivada, a criança é muito fujona, é porque a gente não é motivador. Então, assim, tenham certeza, a culpa é sempre nossa, não é da criança. O problema tá na gente, a gente que tem que melhorar, nós temos que evoluir, nós somos adultos, nós somos desenvolvidos e nós somos pessoas inteligentes. Então, vamos lá, primeiro ponto, todos aqui são inteligentes e capazes de conseguir motivar a criança de forma adequada. O que falta muitas vezes é aprender as ferramentas adequadas para fazer isso. O que a gente precisa ter ferramentas para que a gente possa fazer isso de forma correta, de forma adequada. E aí vem a questão, né? Eu falei sobre erro. O que vem a ser o erro? A gente definiu uma resposta que é adequada. Qual é a resposta adequada nesse programa? É colocar igual com igual. Então, nesse programa é colocar igual com igual. Então, isso daqui é uma resposta adequada. Se a criança passou de 5 segundos e não fez isso, também não é uma resposta adequada. Então, a gente entra com técnicas de correção de erro. Ok, gente, seguindo aqui, eu acabei de mostrar para vocês um programa de colocar com igual. Mostrei para vocês da criança selecionar, né, que é muito importante também essa dela selecionar. E nós vamos para outras brincadeiras, por exemplo, que são brincadeiras de encaixe, por exemplo. Então, assim,
A gente pode fazer com quebra-cabeça, brinquedo de encaixe. Esse daí foi de emparelhar itens idênticos, né? Então a gente pode colocar figura com objeto, por exemplo. A próxima etapa, a gente tem o desenho de um copo e a criança vai colocar copo com copo. Então isso daí é uma possibilidade também da gente trabalhar com a criança, colocar o copo com copo. Nós colocamos, por exemplo, depois, a gente coloca a figura do cubo, né? E a criança vai colocar lá a figura do cubo com o cubo 3D. E o contrário, tá ali os cubos e a gente vai pegar a figura e colocar em cima do cubo, por exemplo. Então a gente vai trabalhando isso também. Vamos lá, mais coisas de performance visual. Seguir o modelo. Nossa, gente, essa atividade ela é muito, muito importante. Você chegou para a criança e vai seguir uma sequência. Olha, um trabalho de performance visual que trabalha em memória de trabalho. Isso aqui é memória de trabalho total. Isso daqui exige. Você quer que a criança coloque a sequência. Aí você foi e colocou mais um. Aí você fala para ela seguir a sequência. Qual é o próximo? O próximo. Aí ela olhou assim, azul, vermelho, amarelo, azul. E qual é o próximo? É o... Aí a criança tem que pensar. Então, seguindo essa sequência, esse é o vermelho e esse é o amarelo. Então, no início, a gente pode dar ajuda total para a criança entender. É importante que você observe se ela está fazendo esse rastreio para entender essa sequência, ok? Então, a gente vai trabalhando isso daqui para a criança entender sequenciamento. Sabe uma forma que eu trabalhei sequenciamento com Aquiles? Talheres. Eu pegava os talheres... Então, colocava ali em sequência e ele vai colocando os talheres. Então, colher grande, colher pequena, garfo e assim vai. A gente pode trabalhar, a gente não precisa de brinquedo, a gente não precisa de nada sofisticado, gente. A gente trabalha com o que tem em casa, potinho de plástico. Você tem vários potinhos iguais em casa, forminhas também, né? A gente não precisa ficar saindo gastando dinheiro com um bando de coisa. Desde que sejam materiais que a criança consiga trabalhar, a gente vai trabalhando. Isso daqui é extremamente importante, trabalhar essas sequências, porque basicamente nós estamos trabalhando a memória de trabalho da criança. E o que a memória de trabalho ela é importante? Vamos lá, leitura. O que a leitura é? Você começa a ler, a leitura é uma das coisas mais sofisticadas que nós fazemos. Gente, ler é uma coisa extremamente sofisticada. Então, por exemplo, eu vou ler uma coisa, eu tenho uma apanhada aqui de anotações sobre performance visual. Deixa eu pegar aqui a capa para eu mostrar essa questão da leitura para vocês. Aqui. Desempenho visual, tá escrito aqui, digamos que você esteja na posição certa. Primeira coisa que a gente faz na leitura, a gente olha aqui a primeira letrinha. A gente viu a primeira. Olha, ela está em junção com a outra, então não é um artigo, não é o desempenho visual. Então o cérebro já vai, ele não sai precisando ler tudo. Ele lê uma parte disso, lê o início, o final e pronto. Desempenho. Então a gente já faz essa compreensão. E a gente já vai fazendo esse rastreio para a próxima linha. Mas antes disso, a gente já deu uma visualizada geral no tanto que a gente vai ler. Então, nessa a gente vai o tempo todo na nossa memória, guardando. Cá, desempenho. Tá aqui. Aí, próximo, visual, desempenho visual. Então, a gente está trabalhando o tempo todo a nossa memória de trabalho e isso daí começa pequenininho. Isso daí começa desde pequenininho essas associações. Então, é muito importante que a gente esteja trabalhando isso desde miudinho, com as nossas crianças, para que elas desenvolvam. Isso daí são recursos que são base para que apareçam outras habilidades. Como uma das colegas aqui trouxe na live, a questão, não poderia ser coloque com vermelho, pegue o vermelho? Pode ser. Você vai ver que lá na linguagem receptiva, né, da criança escutar o que você está falando para ela fazer um negócio, ela precisou de outras habilidades também. Então elas estão todas costuradas, todas conectadas essas habilidades, para que a criança, mais para o futuro, ela possa ler.
ela possa escrever, ela tenha outras habilidades. Então a gente está aqui falando sobre habilidades que são básicas. Aí você me pergunta, mas Dani, você falou no início da live que performance visual tem que ser trabalhado com praticamente todos os autistas, mesmo aqueles que se fala muito nesse termo alta performance, né? Esses autistas que têm um desempenho... Sim! Por quê? Não quer dizer que esse autista ele tem uma performance visual bem feita. Ah, então eu vou ter que ficar trabalhando cubinho com ele. Não, pelo amor de Deus, não vai ser esse trabalho, vai ser diferente esse trabalho. Como eu falei, eu falho na performance visual. Eu olho no olho, eu sou autista. Para quem tá aqui na live meio perdido, eu também sou autista. Meu filho é autista, só que ele é um nível 3 e eu sou um nível 1. Eu tô olhando pro seu olho e eu não tô olhando o resto. Você pode estar de saco cheio, falando, meu Deus do céu, Daniela, para de falar, não aguento mais esse papo seu. Você vai estar aqui comigo e eu tô ali, olhando o seu olho, falando, super interessada, e eu não tô conseguindo entender que você está de saco cheio com o meu bate-papo, né? Rapidinho, gente. Vou tomar minha água. Minha mini garrafinha de água, gente, eu tomo muita água. Eu tomo, assim, mais de 4 litros de água por dia. Eu necessito ter um bebedouro do meu lado o tempo todo. Então, não sei também, né, sobre a brasiliense, que a gente vive na seca, que ou o mundo tá se acabando de água em Brasília, ou tá... pessoal, ai, gente, cabelo lindo, obrigada. Eu tô tentando parar de prender tanto o meu cabelo. Eu tava com mania de ficar prendendo muito o cabelo. Aí, assim, eu acho que eu tava puxando demais, tava chegando a dar até entrada, assim. Aí eu parei com isso e mudei também meu shampoo, condicionador. E eu acho que tá dando certo. O cabelo tá ficando direito agora, tá ficando direitinho. E eu tô tentando me cuidar um pouco mais, gente. Eu tô tentando cuidar um pouco mais da minha saúde, por conta... Saúde mental mesmo. Então, assim, eu tenho um pula-pula aqui em casa. Eu tô tentando sempre fazer um pouquinho de exercício. Tô controlando, melhorando um pouquinho mais a minha alimentação. Porque... Eu tava vendo que eu não tava olhando pra mim. Eu fiz um post ontem que eu mandei pra vocês, que desde o diagnóstico do Aquiles, eu entrei de cabeça nisso. E eu esqueci totalmente a Daniela. Eu coloquei a Dani e falei, você vem depois. E aí foi vindo pra depois, aí eu não fui marcando médico, eu não fui cuidando de mim. Eu comecei a ver que eu precisava voltar a olhar pra Dani, olhar pro espelho e falar assim, nossa, existe uma mulher atrás de tudo isso. Então, assim, ai, que legal aqui, ó, fala de saúde mental, depois dá uma olhada na minha lojinha, tá certo, eu vou olhar sim. Mas é verdade, a gente tem que olhar pra nossa saúde mental. Eu vejo que é muito importante, a gente não se cuida, a gente vai deixando de lado, a gente vai vivenciando o autismo, assim, de forma muito profunda e é importante e acaba virando hiperfoco de muitas mães, né? Muitos de nós estamos também no transtorno do espectro autista, ou a gente está no fenótipo ampliado, e aí isso daí consome a gente, porque vai virando nosso hiperfoco. E quando a gente vê, a gente tá totalmente dentro disso e a gente não cuida mais da nossa saúde mental. E aí veio aquele post, assim, que eu vi essa necessidade de falar para as pessoas, não, gente, a gente tem que cuidar, a gente tem que se ver. E é um esforço, assim, é um esforço de se cuidar, de falar assim, e eu tô fazendo por aproximações sucessivas, gente, eu tô usando a análise do comportamento em mim. E aí o que eu fiz? Eu me comprometi, já tem mais de um mês, eu me comprometi todos os dias a fazer 5 minutos de exercício. Só 5 minutos. Eu faço aquele tal de Tabata. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse treino. É um treino onde você não para. São 5 minutos extremamente alucinado, onde você sai super cansado. Minha filha falou, oi, Dani. Ai, que linda, Angélica. Oi, lindeza. Que linda.
Ai, que delícia, gente, é tão bom, tão bom. O Aquiles, para falar oi no início, a gente tinha que dar ajuda para ele, a gente tinha que pegar na boquinha dele e fazer todo o movimento para ele, do oi. Então era fazia o movimento, né, o o, para ele ajudar o biquinho, o, i, para ele conseguir fazer. Para muitas coisas a gente teve que fazer toda a manipulação. Até hoje, eu tô com um problema que hoje ele queria falar uma palavra que eu não sabia explicar para ele. Era cenoura. A cenoura eu não tô sabendo ajudar. Que assim, o noura, ele não faz o ra. Tudo bem, pode ser noula, tudo bem. Noula tá ok. Mas o cenoula, aí ele acaba saindo sapato, porque ele tem apraxia de fala, ele fica nessa troca. E tem palavras que são difíceis de ajudar, que precisa de um auxílio muito maior. Mas, gente, olha, vou só resumir aqui. Eu falei nessa live sobre os princípios da performance visual, eu dei vários exemplos, começando voltado principalmente para aquelas crianças que têm mais déficits na performance visual. Então eu falei um pouquinho sobre níveis de ajuda, falei um pouquinho sobre correção de erros, falei sobre... O que mais que eu falei? Falei sobre níveis de ajuda, sobre correção de erros, sobre algumas atividades associadas, sobre que no meu site tem esse negócio. Você quer que fale sobre apraxia? Eu já falo. Deixa eu só terminar. Falei sobre meus cabelos, né? Eu recebi um elogio, fiquei muito feliz e contente com esse elogio. Falei sobre saúde mental e apraxia, né, gente? A apraxia, a gente eu não faço nada. Quem faz é fono. Só fono pode diagnosticar apraxia de fala. Vocês segurem aí na live que eu vou pegar o livro, que é o meu livro de referência sobre apraxia, que eu gostei muito desse livro. A linguagem dele, apesar dele ser voltado para profissionais de saúde, eu achei a linguagem dele muito acessível. Só um segundo, tá? Tá aqui pertinho o livro. Ai, meu Deus do céu. Fiquei sentada no chão. Fica toda doída. Então vamos lá. No meu curso, gente, que eu vou lançar, eu vou falar sobre apraxia de fala, mas assim, bem raso, bem raso. Porque quem pode instruir mesmo é fono. Eu só vou dar uma explicação rasa. E tem no meu curso gratuito no site também, eu falo bastante sobre apraxia de fala. Este livro aqui, Como Tratar Apraxia de Fala, da Margaret Fish. Gente, isso daqui tem no meu site, tá? Eu coloquei as referências, eu não sei se eu tenho um blog sobre apraxia de fala, eu não tenho, se eu não tiver eu tenho que escrever. Eu acho que eu tenho até o texto escrito sobre apraxia de fala já. Mas tem em uma das minhas tem um bando de lives sobre apraxia, eu tenho um módulo só sobre apraxia de fala. Então, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: a apraxia de fala é um conceito razoavelmente novo, tá? Ele já mudou de nome várias vezes, existe muita briga entre os especialistas em separar o que é uma apraxia de fala e o que é o autismo. Ainda existe essa briga, porque fala assim, não, mas espera aí, se a criança é autista, então não tem apraxia de fala, é tudo autismo. Já tem outros que falam, não, é apraxia de fala e autismo. Na real, essa nomenclatura, assim, o que importa mesmo é pro fono que vai laudar, é pro médico, propriamente para a criança é a intervenção. E a intervenção para apraxia de fala é quem entende de aprendizagem motora da fala. E quem faz a intervenção é a fono. Ai, Dani, então os pais não podem fazer. Não, não tem nada a ver. Os pais devem aprender porque a apraxia de fala exige uma intervenção muito intensiva. Os pais têm que estar envolvidos até o talo em relação a isso. O método prompt, esses modelos, eles são proprietários e eles são restritos às fonos trabalharem. De fato, só fono pode fazer prompt, só fono pode fazer esses outros modelos assim, porque é restrito da área.
Mas a fono pode ensinar os pais como agir em casa? Não pode, deve. Se a fono não faz isso, tá fazendo errado. A fono tem que ensinar, porque a criança vai estar com os pais e o objetivo é que seja na contingência da casa, né? A criança, igual o Aquiles, ele queria cenoura hoje. E o Aquiles, ele tem essa apraxia de fala. E aí ele fala outra coisa, ele fala sapato, ele pega os fonemas e olha pra geladeira e fala sapato ao invés de falar o... Tira print da tela, deixa eu só rir aqui, ó. Tira um print dessa tela e você guarda. Aí é só inverter as letrinhas, tá bom? Fazer aquela propaganda assim, ó, do livro. Mas enfim... É um livro caro, tá, gente? Esse livro custa em torno de R$500. Esses livros não são nem um pouquinho baratinhos. Então, vamos lá falar um tiquinho só antes de encerrar a live. Vou falar só um pouquinho. A pessoa só diagnostica apraxia de fala se a criança fala com intenção comunicativa. Então, a criança tá querendo ali, tá o pote, ela fala bote, bate, tote. Então, ela fica fazendo essa variação, e é uma variação enorme, assim. Varia todos os fonemas, às vezes, mas ela quer o pote. Só que ela fica variando porque ela não consegue. Então, isso daí é uma grande característica da apraxia, essa variação. E aí, o treino, ele tem que ser intensivo, muito intensivo. Ele tem que... A gente tem que fazer uma sondagem constante dos fonemas que a criança tem, porque a gente tem que estar fixando esses fonemas. Outra, uma questão da apraxia de fala é que o fonema não pode ser trabalhado sozinho. Por quê? Quando a gente fala sobre a aprendizagem motora da fala, quando a gente forma frases, gente, na verdade, na nossa cabeça tá tudo junto. Eu tô falando aqui pra vocês, eu gosto de batata frita. Quando eu falo eu gosto de batata frita, é tudo junto. Eu gosto de batata frita. Eu não penso, eu gosto de batata frita. Não, quando eu falo, na hora que eu vou fazer todo esse planejamento, eu faço a ideação, eu faço o planejamento e eu executo isso, é tudo pá, junto. Então, é tudo emendado. Batata. Eu gosto de batata. Tá vendo, ó? Eu gosto de batata. Quem mexe com edição de vídeo sabe muito bem o que é isso, porque se lasca. Às vezes eu vou editar o meu vídeo e eu quero fazer um corte. Só que eu tô falando uma frase, eu quero cortar e o corte sempre fica ruim. Por quê? Eu tô fazendo a ideação, fiz a ideação motora, blá blá blá, faço o planejamento e falo a frase. Só que aí eu falei uma besteira no meio, me engasguei, qualquer coisa assim, porque de vez em quando, gente, se vocês vissem o meu making-off, vocês iam rir. É muito engraçado. Eu começo a fazer umas coisas aqui muito engraçado, entra umas estereotipias no meio, vira um ó. Aí pra ficar bonitinho normalmente, eu nem sei como eu consigo ficar plena numa live, porque quando eu vou gravar vídeo é outro esquema. E aí eu vou cortar, fica uma coisa meio errada, meio esquisita, mesmo que eu fale a mesma, mas é porque eu fiz todo aquele planejamento. Então, tem toda essa questão. Então, assim, umas características da apraxia de fala: variabilidade das produções, erro em vogais. O Aquiles erra muito vogal, muito. Ele erra mais vogal que consoante. É impressionante. Alterações na entonação, no estresse. Então, por exemplo, você vai falar... Você tem toda essa cadência. Eu gosto de batata. Às vezes a criança não consegue seguir isso daí. Então isso daí tem que ser trabalhado. Então eu trabalho muito com Aquiles, de falar, oi Aquiles. Aí ele, oi mamãe. Aí a gente vai variando para outros tons. Oi mamãe. E aí vai variando, porque é muito importante a gente estar trabalhando essas modificações. Então, a base da aprendizagem motora da fala, né, ela tem o sequenciamento de fonemas, prática repetitiva, intensidade do tratamento, seleção das emissões-alvos, pistas multissensoriais e feedback. Gente, a ajuda é a base da aprendizagem. Lembra? O erro vai acontecer e a gente vai dar a ajuda necessária nesse erro. Só que o objetivo é que a gente evite esse erro e a gente vai manipulando. Então, por exemplo, a criança tá errando a fala, a gente vai dar ajuda na boquinha dela. Então, por exemplo, vai falar mamãe.
a gente vai dar ajuda. Mamãe, a gente vai dar ajudinha na boquinha. Depende, e essa ajuda vai depender de criança para criança, tá, gente? Porque, por exemplo, mamãe, é mamãe, eu falei, fiz errado, tá, pra vocês, é mamãe, pro Aquiles assim. Aí, deixa eu ver uma outra palavra. Piuí, piuí. Então você vai ajudar esse pi, o i. Você vai fazendo toda essa ajuda na boquinha da criança para que propicie que esse som saia de forma adequada. Vocês veem assim, não é fácil ajudar. É prática, é treino. E pra gente que é pai, que é mãe, que terapeuta, né? Os terapeutas, os fonos já fazem isso, já pensam na palavra, já sabem como manipular. Eu só sei manipular as palavras que o Aquiles ele já tá acostumado, porque eu tenho esse sequenciamento da minha mão na boca dele, e ainda por cima eu tô acostumada a fazer assim, né? Eu não faço assim, eu faço assim nele. Eu já tenho planejamento motor na minha cabeça de fazer. E aí eu vou ensinar aqui pra vocês, eu me enrolo toda porque eu não consigo lembrar. Porque eu não é minha fluência essa área. Então é isso, gente. Tem fonos maravilhosas nesse Instagram que falam sobre isso. Essa é a minha referência de apraxia de fala. A criança precisa ter intenção comunicativa para falar sobre isso. E aí, gente, finalizando aqui, falando para vocês, entrem na minha imersão gratuita sobre autismo. A imersão são 7 dias de aula, vão ser, gente, 4 horas de conteúdo, possivelmente mais de 4 horas de conteúdo, contando com a live, com o aulão ao vivo, que a gente vai ter na próxima segunda-feira. Então é muito conteúdo, eu tô disponibilizando todos os slides para vocês, basta vocês entrarem no meu link da bio, vocês vão entrar lá no meu link da bio e assistir as minhas aulas. Aqui a Ana, Dani, você é ótima, super importante suas lives, seus ensinamentos são para mais do que explica, desperta outras situações e estímulos. Obrigada demais. Eu que agradeço pelo carinho. Aqui a Daniele, amei, mas você só conseguiu pegar uma parte. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim. Essa live vai ficar gravada, eu vou subir também no YouTube. E assistam a minha imersão. Gente, eu fiz com muito carinho. Eu queria pegar essa minha imersão que eu fiz, levar pra Dani do passado e falar, Dani, assista! Eu teria economizado dinheiro, eu teria economizado tempo estudando. Essa imersão eu peguei, compactei várias coisas. Eu quis começar com a história do autismo, mas por questão que eu acho que assim, nada é melhor que uma história, gente. Eu adoro quando as pessoas me contam histórias. Eu trabalhei com uma historiadora, a gente fazia plantão à noite, a Roberta, ela tem um canal aqui no Instagram que ela faz esses amigurumi. A gente passava a madrugada conversando, e ela é historiadora, contando história, contava história do nazismo, a história da Idade Média, ela saía contando, eu adoro uma história. E eu falei assim, gente, vamos falar sobre história. A imersão vai ser, a parte ao vivo vai ser às 20 horas na segunda-feira, tá bom? Segunda-feira que vem, não essa, dia 14. Então, hoje foi a primeira aula, foi a história do autismo. A segunda aula eu vou falar, vocês vão receber amanhã. Eu vou falar sobre o que é o autismo, então a gente vai entrar um pouco mais nessa questão diagnóstica. Vamos falar um pouquinho sobre poda neural, sobre autismo regressivo, vou entrar um pouco nesse assunto, rapidinho. Depois, nós vamos seguir falando sobre as pesquisas relevantes na área do autismo. Vou falar sobre algumas pesquisas relevantes para que aquela pessoa chata que fale assim, autismo é moda, que mais? Que está na moda o autismo, como é que é? Homem, tem mais homem, que autismo é coisa de homem, que eu já ouvi essas coisas, enfim, é todo um bando de bobagem. Então, vocês vão ter um bando de pesquisa mostrando que, para começar, o autismo em mulheres, por exemplo, está muito correlacionado aos critérios diagnósticos que foram desenhados para homens. Então, por isso que é difícil diagnosticar a mulher.
Mulher tem certas características que a mulher, por exemplo, tem o masking. Ela mascara muito, ela imita muito, ela tem mais desenvolvida essa questão de imitação. Então, com ela é muito mais difícil de diagnosticar mulheres que homens. Até hoje eu vejo assim, como a minha psicóloga e o psiquiatra que me acompanhou, eles foram muito sensíveis ao meu caso, que eles me diagnosticaram com 15 anos. Tá, que eu tava numa época assim, foi a pior época da minha vida, assim, meus 15 anos, eu não gosto nem de ficar lembrando porque foi horrível. Voltando para nossa imersão, a quarta aula vai ser sobre o DSM-5 e o CID-11. Eu vou falar sobre como a estrutura do DSM-5 e a estrutura do CID-11 para que vocês entendam como é que é dado esses laudos e toda essa questão. A avaliação para autismo vai ser nossa quinta aula, que eu vou falar sobre os instrumentos para avaliação do autismo. Alguns são pagos, outros são gratuitos, e eu vou trazer para vocês, explicar sobre ele. Práticas com evidência, para que vocês não caiam em armadilhas. E eu vou falar sobre algumas práticas também, gente, que não tem evidência para autismo, mas tem evidência para comorbidades associadas ao autismo. Por exemplo, a terapia com animais, que está se mostrando evidência muito robusta para transtornos de ansiedade, mas não tem evidência para o autismo. Mas tem um número absurdo, abrupto de autistas que sofrem transtornos de ansiedade. Então a terapia com animais pode ajudar. E eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio, tá bom? Não é para o autismo, mas existem outras questões. Por exemplo, dieta com glúten e lactose não tem nada a ver com autismo. Mas se a pessoa tem intolerância a glúten e a lactose, fazer uma dieta restritiva com glúten e lactose vai ser positivo. Tipo eu sou autista e eu tenho intolerância à lactose e eu sou celíaca. Que porcaria, né, gente? Que porcaria, porque eu amo pão. A sorte que tem um canal aqui no Instagram que se chama Viver Sem Trigo, que ajudou a minha vida em comer essas coisas. Mas não é porque eu sou autista, tenho essas coisas. A gente tem que entender essa correlação. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seguindo aqui, a última aula gravada é as etapas das terapias com evidência. Gente, a Jessie Blue, que querida, ô Elisa, o meu marido chamando pra almoçar, gente, olha aqui, fui convocada pro almoço, eu vou almoçar, amor, já tô terminando aqui, eu vou terminar e a gente vai almoçar. Jessie, eu também quero fazer uma live contigo, sabia? Você é muito querida, eu te acompanho, eu acho muito, muito legal o trabalho que você faz. E depois a gente conversa, eu acho muito legal, eu me sinto muito honrada de você estar aqui. E é isso, gente, o meu marido e o Aquiles, o moço bonito, está me chamando para almoçar. E o outro já tá me chamando ali embaixo também. Mamãe, vem, tá todo mundo me chamando pro almoço, tá todo mundo com fome aqui. E é isso, gente. Depois eu falo mais sobre. Só quero que você se inscreva. Entra lá no meu link, se inscrevam. Um beijo pra vocês. Tchauzinho, até mais.